posso deixar você. 40 anos reinou Salomão. E tirou, falou assim: por isso vou dividir o seu reino, porque já tinha profetizado pelo adultério de Davi. E quando ele fez isso, como entrou Roboão, seu filho, apareceu um homem na história que nós vamos estar falando dele, amém? E ele começou aqui, ó, abra sua Bíblia, no livro de 1 Reis. Espera. Amém? Livro de 1 Reis. No capítulo 11. Livro de 1 Reis, capítulo 11. A partir do versículo 26. Capítulo 11 do livro de 1 Reis, a partir do versículo 26. Aí começa dizendo assim a palavra do Senhor: até Jeroboão, filho de Nabate, Eframita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por seu nome, Jerua, também levantou a mão contra o rei. E este foi a causa por que levantou a mão contra o rei Salomão. Tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão esse jovem que era habilidoso, e pôs sobre todo o carro da casa de José. Sucedeu, pois, que naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, e o encontrou o profeta Aías, o Silonita, do caminho, e ele lhe tinha vestido de uma veste nova, e só estavam os dois no campo, mas nenhuma testemunha. E Aías pegou na veste nova que sobre se tinha e a rasgou em 12 pedaços. Quantos pedaços? 12. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, teu Deus, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino de Salomão, e a ti darei as 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me tiraram e se encurvaram a Astarote, a deusa dos Sidônios, e também a Quemos, Deus, que é o Deus dos Moabitas, e a Milcom, que é o Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, diz o Senhor, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Amém? Somente até aqui por enquanto. O que nós vimos é que, por amor ainda de Davi, ele não quis tirar todo o reino da mão de Salomão, ainda que merecia. Amém? Ainda que merecia tirar. Mas quando o pai dele, Davi, ele fez o que era reto, em tudo, diz a Bíblia, em tudo Davi obedeceu ao Senhor. Só na questão de matar Urias e adulterar com Betseba. Então ali ele pecou e perdeu posso dizer assim, 80% do reino, porque era 12 e ele ficou com 10 tribos. A família de Davi, que era a dinastia de Davi, ficou com 2 tribos, melhor, uma tribo e metade de Benjamim. E por amor de Davi, não tirou tudo da mão, e deu tudo na mão de Jeroboão. Jeroboão era um jovem que era muito habilidoso no que ele fazia. E no que ele fazia, Deus levantou, por causa desse pecado de Salomão, alguns inimigos. Como nós começamos a ler, dizemos que nós vemos o que eles tinham. Ele levantou base em casa e palácio em vários lugares de Israel e até em outros países distantes de onde ele tinha, na África, na Ásia, perto de parte da Europa, nos mares. A marinha mercante que ele tinha tripulação que ficava 2 meses fora, eram 3 tripulações. Era tipo eles conseguiam assim, como é que eu posso dizer? A hora de turno de serviço deles era trabalhavam 1 mês e folgavam 2 meses, esses marinheiros. Ficavam 1 mês no mar, só pegando madeira, pegando ouro, fazendo, trocando, voltavam. Ficavam 2 meses descansando e ia outro grupo e ficavam lá.
Então ele tinha e mantinha essas pessoas com o tributo que recebia dos povos, e ninguém guerreava contra ele. Quando ele começou a pecar, começou a levantar alguns inimigos, não nações. Ele teve paz para construir o templo, teve paz para construir o palácio. Quando ele começou a pecar, Deus levantou o primeiro inimigo dele, Adabe, que era de outro país, dos Moabitas. Ele entrou na época de Joabe, Davi entrou dentro dos Moabitas pelos pecados deles e matou todos os homens que estavam lá. Ficou 6 meses só destruindo. Esse era filho de um rei, ele fugiu para o Egito, ficou lá, casou com as filhas de Faraó, cresceu, se fortaleceu. Quando morreu Joabe, quando morreu Davi, ele voltou para os Moabitas. Voltou com dinheiro, com o seu exército, cresceu lá. E Deus permitiu que ele levantasse como inimigo de Salomão. Como inimigo de Salomão, ele começou então a guerrear e perseguir Salomão. Depois Deus levantou, diz a Bíblia, outro inimigo, que era quem? Outro que era Sidônio, e começou também a guerrear contra ele. Depois Deus levantou um próprio de dentro do reino de Israel, que ele reinava sobre todo Israel. A Bíblia diz que Deus permitiu que ficasse em paz, mas pelo pecado foi levantando inimigos contra ele. E esse era Jeroboão. Jeroboão era um jovem valente, a Bíblia diz, muito valoroso, muito valente. E como ele viu, Salomão viu que ele realmente era valente, fazia as coisas com precisão, com amor, colocou ele como chefe, como líder, como capitão de toda a tribo de José. Por quê? Porque a tribo de José tinha 2 tribos, Efraim e Manassés. E ele ficou como líder de 2 tribos enormes, muito grandes. As partes da terra de Efraim e Manassés eram partes que umas era costeira, tinha navios que chegavam, saíam, ele comandava tudo. E começou a crescer, mas de repente Deus fez com que ele começasse a se opor a Salomão. Porque começou a ver erro em Salomão, como ele era valoroso, quando a Bíblia diz isso, não é só que tinha valentia, grosseria, ignorância, que saia batendo todo mundo, não, é que fazia o que era certo, sabia se opor às coisas erradas. E como ele começava então a se opor às coisas erradas, Deus era com ele. Começou então a se opor a Salomão, tanto que Salomão mandou matá-lo. E ele fugiu para o Egito, ficou lá, até que Salomão morreu. Quando morreu, antes mesmo, quando ele estava no caminho, o profeta o encontrou, que foi o profeta Aías, e começou a conversar com ele. Estava com uma capa nova, arrancou aquela capa, foi despedaçando em 12 pedaços. Desses 12 pedaços, ele pegou 10 pedaços e falou assim: toma, é sua. Quantas tribos de Israel eram? 12 tribos de Israel. Ele pegou 10 partes e disse assim: o Senhor rasga da família de Davi e dá 10 tribos na sua mão. No tempo certo você vai saber. E 2 vai ficar com ele pelo amor a Davi. Então ele sabia que isso ia se cumprir, pegou aqueles pedaços, guardou no seu coração, recebeu aquela profecia e fugiu de Israel. Foi morar no Egito. Lá no Egito, o rei do Egito o segurou, prosperou ele casou, teve família, foi cuidado, manteve ele, deu o que comer, deu o que vestir, deu emprego, cuidou muito bem de Jeroboão. Até que morreu Salomão. Jeroboão voltou e foi com as 10 tribos reivindicar para Roboão, que era o filho de Salomão, dizendo que estava muito pesado o jugo. Mas o Senhor, olha só que interessante, o Senhor colocou no coração de Roboão, endureceu o coração dele. Que eles chegaram e disseram assim: ó, seu pai reinou sobre nós e fez um reinado muito próspero, mas nós queremos que você alivie o nosso jugo. Você vai aliviar o nosso jugo para nós poder servir? E falaram assim, ele disse assim: venha daqui a 3 dias que nós conversamos. Ali estavam todos os líderes das 10 tribos, das 12 tribos de Israel. Ali estavam os profetas, ali estavam os intelectuais, ali estavam os príncipes. E Roboão foi lá e ouviu os sábios que reinaram com seu pai. Nós sabemos a história. O homem mais sábio até então do mundo, que recebeu sabedoria sem igual do Senhor, aquele que dá para todos que pedir. E eles falaram assim: ó, se você for maleável com esse povo, eles vão te seguir para sempre. E se você endurecer com eles, você vai rachar o reino do seu pai. Ele foi lá ouvir os jovens que cresceram com ele, estudaram com ele, que andavam com ele, que reinavam com ele. Falaram assim: ó, se o dedo do seu pai é grosso, o seu mindinho vai ser mais grosso do que a cintura dele. Fala isso para eles. Se o seu pai chegou e te oprimiu esse povo aí com chicote, você vai fazer isso com uma vara muito mais pontiaguda ainda e vai escravizá-los. Ninguém quer ouvir uma coisa dessa, só Deus no negócio mesmo.
Quando daqui a 3 dias, quando eles reuniram, ele falou assim: se meu pai bateu com chicote, vou bater em vocês com chicote com anzol e ponta fina. E vou comprimir, vou cobrar um preço maior ainda, pessoal. Então o que nós temos com vocês? Foram lá e dividiram a tribo. Aí ele foi e se ofendeu. O que ele fez? Levantou 120 mil homens e foi para a guerra. Levantou um profeta entre eles e falou assim para eles: olha, não vai para a guerra contra seus irmãos, porque essa racha, essa divisão veio do Senhor. Fala, veio do Senhor. Amém? E quando ele falou isso, ele voltou cada um para sua casa e não adiantava ir, iam perder, porque Deus permitiu que fizesse isso. E eu quero mostrar para você a oportunidade que teve esse jovem chamado Jeroboão. Amém? Agora ele tinha 10 tribos de Israel na mão dele. Imagina o tamanho do território. Já tinha aliança com o rei do Egito. Todos aqueles que eram inimigos de Salomão, que eram 4, com ele 4, que eram 3, agora fizeram aliança com ele. O reino era próspero, o reino era bom, e ele então começou a reinar. E Deus foi lá e já tinha falado com ele: vou tirar da mão da família de Davi, porque eles pecaram. Eles queimaram incenso para outros deuses, Astarote, rei dos Amonitas, Carmo, dos Moabitas, não é? Também a Moloque, que era o deus dos Edonitas, que eram os filhos de Esaú, como também a Dagon, que era dos filisteus. Eles estão adorando esses deuses. Me irritou, disse o Senhor. E Jeroboão, então, um homem sério, começou a reinar sobre aquele reinado. Eu vou dizer para você que Deus é que abre as portas, Deus é que mostra o caminho, Deus é que dá oportunidade para tudo que nós vamos fazer. Amém? Não foi ele que chegou lá e rachou nada. Foi Deus que deu oportunidade para ele começasse a reinar. Pela desobediência de Salomão. Como eu falei, tinha uma aliança grande aqui, que era a aliança de Davi, que nunca faltaria um. Mas pela misericórdia de Davi, ainda veio depois de Salomão, depois de Davi, Salomão, depois de Salomão, Roboão, depois de Roboão, Abias, depois de Abias, Asa, veio vindo Josafá, Ezequias, Joaquim, foi indo até Zedequias. O último Zedequias teve que sair de lá, foi seus olhos furados, ficaram lá, prenderam ele, mataram todos os seus filhos, foi para a Babilônia, porque fez tudo que era errado ao Senhor, mas porque ele esnobou do Senhor. Imagina que pegaram os livros da lei, a Bíblia, lá no final, e foram ler para eles e leram. Ele falou assim: vai lendo a profecia de Jeremias, agora queima, ia queimando na brasa, ia lendo e queimando, lendo e queimou a Bíblia deles na época. Deus olhou aquilo: o que eu faço com esse jovem? Se eu mostro a palavra para ele, faço tudo para ele, ele faz isso, vou deixar então que invade Jerusalém. Entraram, quebraram todo o templo, levaram a arca da aliança, botaram fogo, queimaram as criancinhas, estupraram as mulheres. E Deus: o que eu posso fazer? Eles não querem ouvir a palavra, mandaram profetas, mataram os profetas. Amém? Tem igrejas que começam a crescer e esquecem do Senhor, começam a matar os profetas do Senhor, começam a maltratar as coisas que são santas do altar. E o que Deus pode fazer? Tem uma ilustração interessante que entrou uma vez, um tempo atrás, um rapaz dentro dos colégios dos Estados Unidos saiu atirando em criancinhas e matou várias criancinhas, não me lembro o número, mas que matou muitas criancinhas inocentes, um jovem. E aí falaram assim: que Deus é esse que serve o nosso país, que permite que entre um louco dentro do colégio e mate todo mundo, as criancinhas inocentes dentro do colégio, nossos filhos. Aí teve um que falou assim: o que Deus poderia fazer? Pediram de Deus entrar dentro do colégio, porque tinha uma regra que tinha que se pregar dentro do colégio. Falaram assim: não pode mais pregar dentro do colégio, não podia mais orar dentro do colégio, não podia pregar dentro do colégio. Como é que Deus pode entrar através da palavra dentro dos colégios? Cada um fazia o que queria. E começou a entrar jovem em depressão e brigar um com o outro. Chegou lá: e como é que pode fazer? Deus é a palavra. No princípio ele era o verbo, a palavra estava com Deus, Deus era com ele. Sem ele nada se fez. As pessoas ficam intelectuais demais, entra a tecnologia e esquece do Senhor. Fala misericórdia. Temos que cuidar para nós, que às vezes nós enriquecemos demais como Salomão. A Bíblia diz que não existia pessoas no mundo tão ricas quanto Salomão. O que aconteceu? Ele ficou tão rico que ele esqueceu de Deus. Esqueceu que foi Deus que deu riqueza para eles. Amém? Ficou tão inteligente, tão sábio, a sabedoria entrou nele, que ia pessoas de todo mundo, marcavam audiência com ele para ouvi-lo, a sabedoria que ele tinha. Um exemplo disso, a rainha de Sabá ficou semanas com ele ouvindo, e falou assim: ó, falaram para mim que você era muito inteligente, seu reino era próximo, mas não é nada igual eu estou vendo com meus próprios olhos. E ela diz a Bíblia, o que ela se encantou, o que ela ficou assim, maravilhada? O uniforme, uma coisa simples, os uniformes dos servos que trabalhavam no palácio de Salomão.
o jeito que ele se dobrava, se curvava e adorava o Deus dele, o Senhor Jeová. A comida que se botava na mesa dele, o jeito que eles entravam e saíam para falar com o rei, todo o jeito que ele organizava, falou, meu Deus, que organização é essa? Toda a sabedoria que deu, coisas mínimas. Mas a sabedoria dele era tão grande que ele foi perdendo o temor do Senhor e foi adorando a outros deuses. Amém? Podemos dizer Deus sim, o Deus Jeová não tem limitação para essas coisas, tudo, mas coisas simples. Mas ele foi permitindo uma coisa aqui, permitindo uma coisa ali, permitindo outra lá. Quando ele orou, ele já estava se prostrando a esses deuses, já estava velhinho, e aí? No final ele falou assim, tudo no livro de Eclesiastes foi correr atrás de vento. Aí teve um jovem que teve essa oportunidade, Jeroboão, começou a reinar. Desceu com as tribos, fez, levantou um exército, colocou a Samaria para poder adorar, e Deus amou Jeroboão. Fala, Deus amou Jeroboão. Amém? Deus também já tinha amado também a Salomão. Deus também já tinha amado a Saul antes de Davi. Olhou e disse que escolheu um jovem grande para representar bem os judeus, os israelitas, de boa aparência, belo. E ele era tímido, estava escondido no meio daquele cesto que fica entre as jumentas. Todo mundo perguntou, trouxeram todas as tribos na frente. Ele chegou? Não, esperaram um pouco, já chegou? Aí vamos consultar o Senhor, porque esse jovem não veio, deu o nome dele. Oraram, perguntaram ao Senhor e Deus respondeu, ele já veio, ele está aqui. Todo mundo, onde? Está escondido lá dentro do cesto, estava ele no meio das jumentas, escondido. Aí foram lá, tiraram. Quando ele levantou, que ficou em pé, o menor, o maior de dentro de Israel, batia no seu ombro, um jovem grande, porque estava escondido. Deus o amou. Mas depois ele começou a fazer as coisas do jeito dele. Nós temos uma bússola para andar. Se nós temos uma bússola, para que andar do nosso jeito? Se nós temos um caminho, para que fazer as coisas do nosso modo? Amém? Mesma coisa foi com Salomão. E Deus deu oportunidade para Jeroboão. E eu quero dizer para você que da mesma forma, Jeroboão, ele se perdeu de uma coisa. Deus tinha dado o reino para ele, amém? Glória a Deus. Agora era só ele governar conforme falou. Se você fizer, leia na sua casa, a partir de onde nós lemos aqui, no versículo 11, 12, 13, vai até o 14. Deus iria abençoá-lo em tudo. Em tudo Deus ia abençoar. Eu quero dizer para você que se Deus abriu uma porta de emprego para você, aonde foi que Deus abriu? Você não precisa passar por cima de ninguém para poder manter o seu serviço, porque foi Deus que abriu. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Recebe essa palavra. Você não precisa passar, nem humilhar, falar mal dos seus irmãos, porque quem cuida de você é o Senhor. A não ser que você pegue e diga, eu estou cuidando de mim mesmo. Então é você que você mesmo. Não cobre depois, pastor, fecharam a minha porta. O que você fez? Alguma coisa. A não ser que Deus tenha outro propósito. Porque Deus é quem cuida de você. Amém? Ou você não crê assim? Deus deu o reino para Jeroboão. Ele colocou na mão do rapaz. Era só ele fazer o que era certo. Só que ele teve medo lá na frente. Todo israelita tinha que ir lá em Jerusalém para adorar. Não é assim? Levar sacrifício, Senhor, uma vez por ano. E ele pensou, meu Deus, levantei um grande exército, 10 tribos comigo, já estou com um exército de cada tribo, estou mandando dos navios, estou mandando dos caminhos, estou mandando tudo que estava. Mas se o povo ficar indo lá em Jerusalém para adorar, levando seus carneiros, seus cordeiros, suas ovelhas, eles vão acabar passando por lado de Roboão, que é da dinastia de Davi, que é filho de Davi, vão se voltar para ele e vão esquecer de mim. O que eu faço? E ele já tinha sacerdote que servia tudo. Diz a Bíblia, a partir do versículo, capítulo 14, 12, que ele foi lá e falou assim, já sei o que eu vou fazer. Consultou os intelectuais. Olha o perigo de ser mal representado e ouvir conselhos de que igual Roboão, que não realmente não pode acrescentar nada. Fez 2 bezerros de ouro. O que eu vou fazer? Preciso mostrar alguma coisa para as pessoas. Fez 2 bezerros de ouro. Fala, misericórdia. Como é que pode um rei que foi usado pelo Senhor, que ganhou tantas batalhas, tirou um cara igual o Salomão e o filho dele do poder, que Deus falou, vou rachar 10 tribos, vou dar na tua mão, toma, vou fazer com você o que fiz com Davi. Parece que Deus nunca, Deus me deu essa palavra, sabe por quê, pastor Eduardo? Porque eu estava lendo e falei assim, por que Deus, ele deu tanta coisa para Davi? Por que não deu para Salomão? Por que não deu para Saul que deu para Davi? E eu fui buscar diante do Senhor. E eu li 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu li os livros e comi. E orava, de joelho, fui olhando. Meu Deus, Davi não errou em nada. Tá certo, ele pecou, mas ele chorou como ninguém. Pagou o preço.
Mas esses caras, não é brinquedo não. Fizeram 2 bezerros de ouro como esse daqui, e depois disse assim: não precisa vocês ir em Jerusalém adorar, vem a Samaria aqui em Siquém, e você pode adorar. Eis aí o Deus de vocês que tirou vocês da terra do Egito. Foi ele que tirou esse bezerro. Toma, faz o seu sacrifício aqui, adore. E o povo vinha: pode, o exército adora, e eles adoravam e começaram. Ninguém mais subiu a Jerusalém para adorar, quebrou a aliança com o Senhor. E ele ficou ainda 19, 21 anos no poder, Deus permitindo. Deus orou, imagina só o Senhor. Isso é uma traição contra Deus. Toda vez que a Bíblia fala de adultério, é quando para de adorar a Deus para adorar outros deuses. Quantos crentes deixam de adorar o Senhor para adorar a idolatria, para adorar pornografia, para adorar dinheiro, serviço bom, para adorar outras coisas mais, emprego, para adorar mulheres, para adorar fama, corre atrás de fama e quero fama e mais e outras coisas, e troca, porque existe o Deus do dinheiro, Mamon, existe o Deus da prostituição, Popagira, existe o Deus da cachaça, do vinho, da cerveja, do álcool, existe todos esses. Nós vamos ver isso na batalha espiritual amanhã. Não é interessante nós falar do nome de entidade, demônio, mas é interessante saber que tem um Deus que vem por trás disso. Mas a gente olha e vai servindo por nós estamos servindo a eles. Esquecemos de fazer as coisas do Senhor. E esse aqui fez algo visível, um Deus bezerro, igual aquele no deserto. E começou então a adorá-lo. Quando ele começou a adorar, foi distanciando cada vez mais do Senhor. Deus foi se irritando com aquilo. Imagina, quem não se irrita, não é? Quem não se irrita com um negócio desse? Todo mundo começou a adorar ali. Abre comigo aí. No capítulo 12, eu queria que você acompanhasse aí. No versículo 26. 12, 26. Você achou, diga amém? Capítulo 12, 1 Reis, nós abrimos 11 e lemos. Eu queria ler com vocês, para não ficar na minha palavra, que entrasse bem no coração de vocês. No versículo 26, diz assim, ó: e disse Jeroboão no seu coração, pensou dentro, aquele pensamento lá que ninguém sabe: agora tornará o reino à casa de Davi, se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração desse povo se tornará o seu senhor. E Roboão, que é o filho de Salomão, rei de Judá, me mandarão e se tornarão a Roboão, rei de Judá. Abandonarão ele pensou. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Disse para o povo: vês aqui o Deus de vocês, ó Israel. Ele te fizeram subir da terra do Egito, e pôs em Betel, e colocou o outro em Dan. Um em Betel e o outro em Dan. E esse feito se tornou em pecado, pois o povo ia de Dan até a cada um para poder adorar. Amém? E eles então começaram a adorar, não mais no tabernáculo, com sacerdote da família de Arão, como disse o Senhor, que era tudo da genealogia, pai, filho, neto, bisneto, que veio de Arão, do deserto. Não mais que os levitas, que só eles podiam tocar. Onde estava a Arca da Aliança, eles iam lá no bezerro de ouro, que ficava um em Dan, que era perto do Egito, a primeira tribo, e outro que ficava lá em Betel, e adoravam ali. Foi muito cansativo você atravessar isso tudo, levar o seu animal para fazer sacrifício. Faz aqui mesmo. Está aí, foi esse aqui, esse bezerro que tirou você da terra do Egito. Esse é o Deus de vocês, adore aqui. E esse pecado foi abominável ao Senhor. Olha a chance que Deus deu para ele. Aí de repente o filho dele se adoeceu, a partir do versículo 13. E ele foi pesquisar, foi lá conversar com aquele profeta que encontrou ele no caminho. O nome dele, quem lembra? Nós falamos aqui, Aías. Foi ele que falou assim: toma, arrancou a túnica, rasgou em 10 pedaços, deu 10 pedaços para ele e ficou com 2, assim, 2 é porque por amor de Davi. Salomão errou muito, Roboão também. Vou deixar 2 com Roboão, seu filho, e você vai reinar sobre 10 tribos. Eu sou contigo, faço o que está no seu coração. Ele foi, e ele estava doente quando perdeu para a esposa dele, que era uma moabita. Ele disse assim: vá até, disse o tal lugar, Betel, consulta ali o homem de Deus chamado Aías. Não revela quem você é, e pergunta o que Deus tem aqui para o nosso filho. E mandou e enviou a ela. Quando ela saiu de casa, que foi,
com a cavalaria, mas que não sabia quem era. Deus já tinha falado com Aías e disse assim: a mulher de Jeroboão vem aqui e ela vai consultar você. E ele já estava esperando. Eu quero ler contigo no capítulo 13, versículo 1. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio ajudar a Betel, e Jeroboão estava junto. Não, eu vou pular um pouquinho mais para frente para ler aqui, ó. 14, versículo 1. 14, capítulo 1. Naquele tempo adoeceu Abias, que era filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não te conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou a de mim, que eu seria rei sobre o povo de Israel. Agora eu vou pular para o versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Por que ele reconheceu? Porque Deus tinha falado: a mulher de Jeroboão vai entrar aí, está vindo, e ele já estava esperando. Ele ainda disse: isso você vai dizer. Ele já estava com tudo pronto, e ele começou a profetizar. E eu quero ler um pedaço da profecia que ele falou para Jeroboão. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: visto que te levantei no meio do povo, e te pus chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti dei, e não foste como o meu servo Davi, que guarda os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração para fazer